Então eu te convido para abrir a Bíblia em Jonas, no livro do profeta Jonas. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3, tá? Jonas é um profeta menor, ok? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu quero orar com você, deixa a sua Bíblia aberta. Senhor, no nome de Jesus, invoco a presença do Senhor, invoco a tua santidade sobre nós, e tudo que for falado aqui, seja para a honra e para a glória de todo o teu exército, de todo o teu poder. Tudo que nós falarmos aqui seja para a honra do Senhor, do teu Filho Jesus e do teu Santo Espírito. Senhor, nos edifica na palavra, nos guarda e nos protege, nos livra do mal a cada momento. Amém. Amém, irmãos? Quem é que já leu o livro de Jonas todo? Levanta a mão. Deixa eu ver. Muito bem. Aqui nós vamos buscar um pouquinho da língua original do hebraico, porque eu preciso explicar algumas coisas para vocês aqui. No hebraico, esse texto está assim: Vayhi devar Adonai, veio a palavra do Senhor. El Ioná ben Amitai, filho Jonas, filho de Amitai, Lemon, dizendo. Por que eu estou fazendo essa leitura em hebraico? Para que você entenda o que eu quero explicar. Quando você pega, Vayhi, veio, Devar, a palavra, Adonai, Senhor. Quando você vai para a língua original, você vai perceber que esse veio, a palavra, ela traz uma significação de pessoa. Há introjetada nessa expressão veio a palavra, a personificação de uma pessoa. Lá no hebraico traz essa significação. Então é mais ou menos assim: uma pessoa que se apresenta como a palavra veio até mim. Então, veio a palavra do Senhor. Se nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus é a palavra. Então, ao que parece, Jesus então está visitando Jonas. Por que não disse assim: disse o Senhor a mim? No entanto, ele não usa essa expressão. Ele fala veio a mim, como se viesse andando. A palavra veio até mim. E hoje à noite a palavra vai até você. E a palavra que vai até você não é conversa fiada. Ela tem nome e ela se chama Jesus. Jesus, acredito eu, que foi até Jonas, e hoje a palavra Jesus vai até você. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
cheio de graça e de formosura. Já no Velho Testamento, Deus enviava possivelmente o seu filho até os profetas. Esse Jonas aqui, não é a primeira vez que aparece o nome dele na Bíblia, não. Lá em 2 Reis fala do profeta Jonas, filho de Amitai. Ao que tudo indica, Amitai também era um profeta. E talvez você não entenda por que Jonas não quis obedecer a Deus. O que levaria um profeta a não profetizar? Se a própria Bíblia fala que Jonas era um homem usado por Deus, por que aqui agora ele se rebela? A gente tem que tentar entender por que as coisas acontecem. Então deixa eu te explicar. A nação para a qual ele foi chamado para pregar é Nínive. Nínive, a capital de uma nação chamada Assíria, que hoje é conhecida como Turquia. Naquele tempo a Turquia se chamava Assíria, e ela tinha uma capital, e essa capital se chamava Assíria. Mais ou menos 600 mil habitantes, maior que Anápolis, 3 vezes o tamanho de Rio Verde. A Bíblia conta que para atravessar a cidade era preciso 3 dias de caminhada a pé. Então não era uma cidade pequena. Os assírios, eles eram conhecidos pela maldade, e eles matavam os seus inimigos sentando os seus inimigos em cima de um tronco. Eles amolavam uma estaca, como se amola um lápis, enterravam 1 metro e deixavam 1 metro para fora. Pegava a pessoa e sentava em cima da estaca. A estaca entrava pelo ânus e saía pela boca. Era assim que eles matavam os seus inimigos. Aliado a isso, tinha 30 anos que a Assíria tentava invadir Israel. Por mais ou menos 14 vezes a Assíria tentou invadir Israel. E quando eles entravam numa nação, o primeiro que eles matavam eram os reis. Segundo, os sacerdotes. Terceiro, os profetas. Eles destruíam os templos dos povos que eles conquistavam. Sabe por quê? Porque quando um povo tem Deus, esse povo luta. Quando um povo tem Deus, esse povo luta. Por 14 vezes, esse povo assírio tentou invadir Israel. Aí Deus chega para Jonas e fala: Jonas, eu quero que você vá até Nínive e prega a palavra, porque se eles não se arrependerem, em 40 dias eu vou destruir toda aquela cidade. O que Jonas pensou? É a chance que eu tenho de ver Nínive destruída. Ele queria que os ninivitas morressem, porque eles eram covardes, porque eles eram maus, era gente fratricida, homicida, genocida, e ele odiava aquele povo. Então quando Deus diz para ele, e fala: Jonas, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade. Então grava uma coisa: Nínive tem 2 significados. Primeiro, grande cidade. Segundo, bonita,
bela. A Nínive tinha dois significados: grande cidade e bonita. Qual é o significado da palavra Nínive? Bonita. Mas acontece que Jonas recebe a palavra e ele vai para Tarsis, que significa homem forte. Tarsis significa homem forte. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, beleza. Jope significa beleza. Você vai perceber, irmãos, que o profeta está precisando muito mais de Deus do que a própria Nínive. Muitas vezes, nós pastores estamos precisando muito mais de Deus do que vocês, porque nós somos homens sujeitos a muitas tentações. Nós também temos ira. A ira é um atributo de Deus. Quando eu ouvi pela primeira vez na faculdade que Deus se irava e que a ira é um atributo de Deus, eu fiquei escandalizado. Nós também nos iramos. Há momentos que a vontade que a gente tem é de que tudo se exploda mesmo. Então muitas vezes nós estamos tão necessitados quanto os ninivitas. E antes de Deus fazer uma obra através de nós, Ele precisa fazer uma obra em nós. Talvez você está querendo que o seu parente se converta. Talvez você está querendo que sua mãe venha para a igreja, que seu marido venha para a igreja, que sua mulher venha para a igreja. Mas Deus precisa executar uma obra em você, Jonas. Somos nós que precisamos de médico. E a igreja, ela é um hospital, a igreja, ela é um ambulatório, a igreja é um pronto atendimento, é um UPA de Jesus. E nós pastores, nós pregadores, estamos sujeitos a ataques do inimigo. Irmão, se o maligno tentar derrubar essa igreja, primeiramente, ele vai no pastor, porque ferireis o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O império assírio, ele fazia desse jeito: destruía, matava o rei e toda a sua família, matava os sacerdotes e matava os profetas. Jonas não quis ajudar Nínive, porque Jonas queria que Nínive fosse destruída. Mas o próprio Jonas estava bebendo do veneno, do rancor e da mágoa, porque segundo alguns historiadores, o pai dele foi perseguido pelos assírios, e o pai dele também era um profeta. Aqui a Bíblia fala de duas cidades, uma chamada Nínive, que significa bela, a outra cidade, Jope, que significa beleza. E na vida nós vamos ter que fazer escolhas: ou eu faço a vontade de Deus, ou eu faço a minha vontade. No ano de 99, no ano de 2000, eu realizei um sonho meu, que era ser professor de faculdade. Durante 2 anos eu lecionei na FESURV. Uma professora minha tinha ficado grávida e ela precisava colocar um substituto, e ela me indicou, e eu fui. Durante 2 anos eu estive lecionando no curso de Ciências Biológicas da faculdade UniRV, né? É isso, naquele tempo era FESURV. Estava indo tudo bem, irmãos, e eu sonhava fazer um mestrado. E eu já estava olhando o mestrado no Ceará, estava olhando o mestrado em outros locais do país,
e eu faria, estava tudo certo, eu faria um mestrado, faria um doutorado, e eu seguiria na carreira docente, porque eu tinha um objetivo. No entanto, o Senhor disse: vai a Nínive e prega. Deus me chama para o ministério, e eu tinha duas opções: ou eu ia para Fortaleza fazer o meu mestrado, ou eu ia para Londrina fazer teologia. A vida é sempre assim, irmãos. Sempre haverá uma encruzilhada na nossa vida. Talvez alguém está passando por isso agora. Você vai ter que tomar uma decisão. Você está numa encruzilhada. Ou você vai fazer a sua vontade, ou você vai fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é bela, é Nínive. Mas a sua vontade também é bela. E agora o que você faz? A Bíblia nos ensina que a vontade do homem, por mais bela que pareça, ela é uma descida. Tanto que fala que Jonas desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para o mar, desceu para a barriga da baleia, desceu para a praia. Fazer a vontade de Deus não é fácil. No ano de 2002, quando eu capotei um carro aqui indo para Itumbiara, depois do posto São Pedro, nós iríamos para Goiânia. Eu estava num carro oficial, carro da prefeitura. Minha esposa fazia o EG em Santa Helena. E aí eu falei para o motorista, como eu disse para vocês, eu era superintendente. Eu falei para o motorista: vamos passar em Santa Helena, deixa a minha esposa e de lá nós vamos para Goiânia. Antes de chegar em Santa Helena, nós capotamos o carro. Deus já havia falado comigo: vai para Nínive, que eu tenho uma obra bela para fazer na sua vida. E eu durante 10 anos resisti ao chamado do Senhor. O Senhor me permitiu descer um barranco de mais de 10 metros. E nós descemos, o carro capotou. Por muito pouco eu não fiquei viúvo naquela época. Por muito pouco. Acontece, irmãos, que Deus muitas vezes manda a gente fazer aquilo que a gente não quer fazer. Quem é que quer cuidar de rebanho? Quem é que quer pregar para pecador? Quem é que quer sofrer na mão de pecador? Quem é que quer ser julgado? Quem é que quer ser pouco valorizado? Quem é que quer ser incompreendido? Mas muitas vezes Deus nos chama para fazer o que ninguém quer fazer. Alguém tem que fazer esse trabalho. Eu não sei hoje, com a experiência que eu tenho, eu não sei se no céu tem que limpar alguma coisa, mas se tiver, eu quero ser o faxineiro. Se eu entrar como faxineiro, já está bom. Porque a obra de Deus, por mais simples que seja, ela é bela, ela é grandiosa. Resistir a Deus não é um bom negócio. A Bíblia não fala, mas eu tenho para mim que Jonas morreu dentro da barriga da baleia. A Bíblia não fala. Porque Jesus falou para os fariseus: nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal de Jonas, e Jesus morreu. A Bíblia fala que Jonas orou, mas eu vou falar a verdade para você, eu acho que lá dentro faltou oxigênio, e sem oxigênio o homem morre. E eu penso que quando a baleia vomitou Jonas na praia, na verdade ele ressuscitou. Você tem dois caminhos: ou você faz o caminho da vida, caminhando para Deus, ou você faz o caminho da morte, na sua própria caminhada. E a pergunta que eu faço para você hoje: quem está numa encruzilhada hoje? Não responda, só pensa. Quem de vocês precisa tomar uma decisão e não sabe o que tomar, e não sabe o que fazer?
Quem de vocês está em dúvida quanto a uma situação? Eu faço a vontade de Deus ou eu faço a minha? A vontade de Deus é bela, mas eu não estou compreendendo ela. A vontade de Deus é bela, mas eu estou magoado. A vontade de Deus é bela, mas eu não quero fazer. A vontade de Deus é bela, mas eu quero fazer a minha. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E quando nós escolhemos fazer a nossa vontade, nós vamos nos deparar com aquele que nos chamou. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado com o que você vai fazer. Quando eu larguei a educação de nível superior, hoje eu sou professor de nível médio e de ensino fundamental. Quando eu deixei a carreira docente, abri mão de um futuro belo aos meus olhos e decidi ir para uma cidade que eu não conhecia, Londrina, no Paraná. Na época, 600 mil habitantes. Coincidência, né? Nínive, 600 mil habitantes. E lá eu fiquei 3 anos, indo e voltando. E hoje, irmãos, é a minha maior alegria. É o meu maior troféu. Se eu morrer hoje, e o Senhor perguntar para mim, o que te dá mais orgulho no tempo que você viveu lá embaixo? Eu digo, Senhor, foi ter ido para Nínive. Nínive é o melhor lugar, irmãos. Lugar de gente que você não conhece. Nínive é um lugar de uma população imensa, de pessoas incrédulas, de pessoas más, de pessoas truculentas. Mas é o lugar onde Deus vai te honrar, e Deus vai te erguer, e Deus vai te levantar. Se você for analisar bem, eu entendo que Jonas estava muito mais doente do que os ninivitas. Quando a gente toma uma decisão de fazer a nossa vontade, a gente está muito mais doente do que se tivesse escolhido cuidar dos doentes. Ele estava tão desconectado com Deus, que Deus falou para ele assim: olha, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas não foi para fazer a vontade de Deus, foi para fugir da presença de Deus. Porventura tem alguém fugindo da presença de Deus aqui? O que Deus quer para você? Fala aí. O que Deus quer para você? Você sabe. Você sabe qual é a vontade dele para a sua vida. Não vem não. Você sabe o que Deus quer para você. Honra teu pai e tua mãe. Cuida do necessitado. Permanece firme no teu casamento. Deus sabe, você sabe o que Deus quer para você. Mas se a gente tirar os olhos dele, eu largo o ministério hoje. Se eu tirar os olhos dele, eu largo o meu casamento agora. Se eu tirar os olhos dele, eu não vou ter mais paciência com meus filhos. Se eu tirar os olhos dele, eu compro e não pago. Se eu tirar os olhos dele, eu volto a dar aula e vou fazer meu mestrado, meu doutorado. Você tem que saber quem foi que te chamou. Você tem que saber quem é que está falando contigo. E você tem que saber que Deus é soberano e supremo sobre tudo e sobre todos. E nada pode frustrar os seus planos. Esse homem então, irmãos, ele comete um erro atrás do outro. E ele vai parar no porão de um navio. Você sabe o que é porão? Porão é um lugar que tem rato. Porão é um lugar que tem barata. Porão é um local escuro, com pouco oxigênio.
E ele foi exatamente para o pior lugar do navio. E Deus então joga uma maldição sobre o mar, e o mar fica revolto. Se você está fugindo de Deus, as coisas vão piorar. Pastor, mas não está fácil. Vai piorar. Se você estiver fugindo de Deus, Ele vai apertar o que Ele pode. Você vai fazer a sua vontade, mas você vai conhecer o peso da mão do Senhor. Enquanto ele dormia, ele estava tão anestesiado pelo seu egoísmo, que enquanto ele foi lá para baixo, ele dormiu, desconectado. Eu vejo pessoas que vêm para a igreja e dormem durante a pregação. Sabe o que é isso, irmãos? Não é cansaço não, é desconexão. Eu sei de pessoas que dormem durante o culto, não está conectado com Deus. O capitão chega lá e fala: você está ficando doido? O navio está afundando e você está aí dormindo? Quem é você? Ele disse: eu sou Jonas. Quem é o teu Deus? Ele disse: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por que está acontecendo tudo isso? Ele diz: por minha causa. Eu sou o causador de toda a desgraça aqui, porque eu estou fazendo a minha vontade. E saiba de uma coisa: toda vez que você fizer a sua vontade, tem sofrimento, tem porão, tem bronca, tem maldição, tem princípio de morte. Perguntaram para ele: o que eu faço contigo? Ele falou: me joga no mar. O bicho era tão covarde que nem coragem de suicidar ele não tinha. Me suicida, me suicida. Eles pegaram aquele homem pesado, eu acho que aquele homem pesava 1 tonelada, e jogaram no mar. No que ele cai na água, o mar se acalma. Quando a gente está em desobediência, irmãos, nós somos pesados. Quando a gente está em desobediência, o navio afunda. Um grande peixe engole ele. E a Bíblia diz que ele passa 3 dias e 3 noites lá dentro. Mas a Bíblia diz que ele faz uma oração. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, são os momentos em que a gente ora mais bonito, sabia? Olha o que Jonas disse. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Quem é que está passando por uma dúvida aí, irmão? Quem é que está numa encruzilhada? Quem é que está angustiado? Quem é que não sabe o que fazer? Quem é que não sabe que decisão tomar? Ou se está tomando uma decisão que não é a vontade de Deus? Ore, vai para a oração, vai para a oração, e Deus vai ouvir o seu clamor, a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento. Ou você acha que você é a única pessoa que sofre nessa vida? Ou você acha que o seu 1 quilo pesa mais do que o meu 1 quilo? Você acha que a sua 1 tonelada pesa mais do que a minha? Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Quem é que está angustiado? Eu estou, pastor, então clame. O carro de boi canta quando está pesado. E do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes. Está passando por uma dificuldade? Grita agora. Aproveita o sofrimento, aproveita a dor, aproveita o momento em desfavor e comece a orar, e comece a clamar, porque Deus vai ouvir o seu clamor. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver
o teu santo templo. Aqui ele começa a perceber que fazer a vontade de Deus vale a pena, e ele queria uma segunda chance. Deus está te dando uma segunda chance hoje. Esse culto vai fazer diferença na sua vida. Esse culto vai fazer diferença na sua vida. Ele vai fazer você repensar. Você agora vai ter uma segunda oportunidade, e você não vai tomar a decisão de imediato. Você vai orar mais, você vai pensar um pouco mais, você vai clamar um pouco mais. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, porventura terei uma segunda chance? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correm sobre mim para sempre. E aí ele continua a oração dele. Não levanta a mão não. Quem é que está passando por um momento difícil aqui, mas ainda não fez a oração que pode mudar a sua vida? Tem gente que atira primeiro e ora depois. Com Deus não é assim. Ore primeiro, que você não vai precisar atirar. Eu quero deixar essa palavra no seu coração na noite de hoje. O Senhor me fala de pessoas que estão prestes a tomar uma decisão, e o Senhor fala para que você pense duas vezes. Cuidado para não descer para Jope. Cuidado para não descer para o navio. Cuidado para não descer para o porão. Cuidado para não descer para o mar. Cuidado para não descer para a baleia. E cuidado para não ser vomitado. Eu quero dizer para você que não era essa pregação que eu ia fazer. Eu tenho até os pontos da pregação aqui. No entanto, o Senhor me permitiu fazer essa pregação. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: vai rir devar Adonai, veio a palavra até você. O que você vai fazer? Qual a decisão que você vai tomar? Hoje é o dia que o Senhor escolheu para mudar a sua história, mudar a sua vida. Abaixe a cabeça, eu quero orar com você.